Oi, gente. Esse é o canal Populus. Eu sou Mônica Tavares e venho aqui desde outubro do ano passado trazendo bate-papos aos domingos para você, com assuntos dos mais variados, desde as artes a reflexões para o nosso existir, com convidadas e convidados muito especiais. Então, se você não conhece o canal, entra aí, assiste tudo, aproveita, gente, faça sua inscrição, sua curtida, seu comentário, que eu leio tudo. Compartilha nas redes, muito importante. Tem aí um sininho, se você clicar nele, no sininho cheio, você vai ficar sabendo todas as vezes que eu colocar aqui um vídeo novo. Então, eu estou muito feliz, porque o canal completou 1.000 inscritos. Agradecida a todos que chegaram, a todos que já estavam aqui. Estamos crescendo, gente. Bora fazer o canal crescer mais. E eu vou explicar como é que vai acontecer este último bate-papo de agora. Eu convidei duas pessoas muito especiais, o diretor teatral Rodrigo Antero e a Preta. A Preta é quem vai conduzir o novo programa. Fala aí, Preta. Ela é uma aposentada comentarista da vida. E nós vamos fazer em duas partes. Primeiro, o Rodrigo vai conversar com a Preta sobre todo esse programa novo e depois o Rodrigo vai conversar comigo, Mônica Tavares. E vamos conversar sobre a transição de um programa para outro. Vai ser muito legal, vocês vão me conhecer um pouquinho melhor depois de um ano. Sai daí não, estamos voltando daqui a pouquinho. Olá, pessoal. Eu me chamo Rodrigo Antero. Eu sou artista da dança e do teatro. Eu me formei nessas duas áreas, lá na Escola de Belas Artes, aqui na UFMG, e recentemente eu acabei de defender também o meu mestrado em artes da cena, pesquisando performance negra. Bem, gente, eu também aqui na cidade de Belo Horizonte estou professor na Escola Livre de Artes, Arena da Cultura e no Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado, aqui no Palácio das Artes. Bem, o canal está realizando, né, um ano e eu fui convidado pela Mônica Tavares, né, nesse grande dia de aniversário, para poder conversar com essa nossa convidada Preta. Preta, prazer, seja bem-vinda aqui, né, ao canal Corpo Luz. Essa mulher que é aposentada e assume no canal a posição de uma comentarista da vida. Muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui, Preta. Oi. Preta, queria te pedir para a gente poder começar fazendo uma audiodescrição. Pode ser? Você topa? Pode, Ver? pode Ah, sim. então beleza. Eu vou começar fazendo a minha e aí depois você faz a sua, tá bom? Tá bom, tá bom. Então tá ótimo. Fica tranquila, tá bom? Estamos aí, juntos, juntas, juntos. Então, gente, eu sou um homem preto, né? Eu estou usando um óculos transparente com uma abinha preta, meu cabelo é crespo, eu tenho barba também, tenho uma pintinha no nariz e tô com uma blusa branca com flores rosas, vermelhas e um colar de búzios. Atrás de mim tem uns quadrados amarelos na parede, que é uma parede na cor cinza, gelo, é um cinza bem clarinho. E você, Preta, faça sua audiodescrição aí para nós. Eu sou uma mulher preta. Há controvérsias, mas eu sou uma mulher preta. Eu tenho meus cabelos curtos, cacheadinhos, preto e branco. Igual eu, preto e branco.
cacheado, é grisalho que fala. Eu estou vestindo um vestido assim, branquinho de manguinha, cheio de merendado, assim, um lenço, assim, um lenço vermelho com uns branco e preto, tem um laço vermelhinho no meu cabelo, os meus óculos, tenho a beirada vermelhinha, puxadinha, os brinquinhos, brinquinho vermelho, e aqui meu cantinho, o meu cantinho é amarelo atrás do meu lado, é roxo atrás de mim, e tem umas flores, assim, uma parede branca com flor roxa, e cheia de almofada aqui. Meu cantinho é tudo colorido, sabe? Também tem aqui, ó, minhas coisinhas, né? Minhas coisinhas pessoais, assim. É isso! Tô muito feliz de estar aqui, gente. É um prazer, todo mundo. Rodrigo, você é um cara muito bacana. Eu não tô, eu tô sentindo falta, né? Porque assistindo os bate-papo é a Mônica que faz, né? Agora comigo. Não tá. Mas tudo bem? Eu gosto muito de você, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Era tudo que eu queria era estar aqui, gente. Agora você pensa bem, depois que eu vi a complicação que eu me pergunto. É isso tudo que você deseja, porque o que você deseja acontece, olha eu aqui, realizando o meu sonho. Rodrigo, Ô, Preta, então vou te pedir, né? Queria que você pudesse se apresentar. Fala aí um pouquinho dessa Preta para nós. Quem que é essa mulher? Essa mulher é a Lourdes Maria Nascimento Borges de Albuquerque de Souza Guimarães. Preta, é assim que todo mundo me chama, é assim que minha mãezinha deu esse apelido para mim, aí ficou. Eu sou filha de Conceição Nascimento, Conceiçãozinha Nascimento, e filha de... não sei, o meu pai, não sei quem pode ser que seja, assim, os fatos levam a crer que o meu pai é branco. Leva a crer que ele se chama Evandro, mas eu não sei. Então, eu nasci em Belo Horizonte, sou preta e branca, porque minha mãe é preta e esse meu pai, tudo leva a crer, pelo que me falaram, é branco. Eu não sei. Então, eu fui criada como filha da patroa da minha mãe. E aí, a dona Glorinha, a tia Glorinha, dona Glorinha, então, ela me criou como filha dela. Então, eu tive de tudo que você possa imaginar. Dona Glorinha muito rica. E aí, eu tive escola, viajei, uma beleza, sabe? Eu gostava de dançar. Eu fazia dança moderna e balé clássico. E aí, ficava dançando. Eu tive um grupo aqui em Belo Horizonte chamado O Corvo Negro. Mas aí aconteceu um fato na minha vida, que a minha tia me mandou estudar balé moderno em Nova York. Eu fui para lá. Aí eu tive que voltar depois de um tempo, porque minha mãe estava doente, sabe? Quando eu cheguei aqui, já tinha um casamento arrumado, a minha tia me apresentou, meu marido, a minha mãe morreu, faleceu de pressão alta, de diabetes. Portanto, a minha mãe faleceu, aí eu casei com Astolfo, mas aí depois a minha tia morreu também, aí passados uns tempos, o Astolfo morreu torturado. Aí eu acho que eu pirei minha cabeça, assim, pirei. E a minha tia deixou uma herança para mim, da boa. Eu viajei, torrei tudo. Fiquei aqui na minha casinha, restou minha casinha e minha aposentadoria, né? Então, eu sou isso. Eu sou, como eu já disse, preta e branca, sinal disso. Deixa eu te mostrar. Aqui, ó. O que é isso aqui? Olha só! Eu sou preta. Você é torcedora, Preta? Eu Fala sou pra nós. o galo doido. Gente. Ela é galo doido, gente. Eu fiquei pensando... É preta e branca mesmo. A minha mãe era atleticana, sabe? Aí eu também sou, porque eu sou preta e branca, né? Então, meu coração é preto e branco, meu sangue é preto e branco, eu sou tudo preta e branca também. E aí, o que mais? Eu acho que é só isso, meu filho. Então, você chegou aqui, Preta, eu queria saber, assim, né?
Como que vai ser este novo programa aqui no canal Corpo Luz? Fala para nós um pouquinho. Como é que... Eu vou te contar, hoje eu vou contar para vocês que estão aqui vendo a gente, como é que foi, sabe? É que eu vejo todos os bate-papos da Mônica Tavares. Ela é minha vizinha. Aí, isso que eu ia te perguntar. Quem que é Mônica, né? Qual que é essa sua relação aí com a Mônica? Fala pra gente. Quem que é Mônica é a Mônica do Corpo Luz MT, né? Mônica Tavares. Aí ela tem esse canal. Não, mas qual que é a sua relação com ela? Relação com ela. Então, ela é minha vizinha aqui no bairro. Né? Sim. É minha vizinha. Aí a gente estava conversando assim na rua, ela falou assim que estava com um canal no YouTube, me ensinou o que fazia, fui lá e me inscrevi. E aí vi tudo, vi todos os maratonei, assim, vi todos os bate-papos. Eu adoro filme, eu adoro série, adoro ver coisas assim. Então, eu também gostei demais dos bate-papos. Aí eu pensei, eu quero aparecer na televisão, eu tenho muito o que falar. E aí eu fui pedir para ela conversou muito comigo sobre isso. No final das contas, ela topou e achava que eu tinha mesmo o que falar, né? E aí ela falou, então tá, você vai ter o programa Fala aí, Preta! O que você acha? Eu falei, ué, tá bom demais, estou aqui, ué. Estou aqui, e tá vendo? Desejo se realizar. Sobre o que vai ser esse programa, Preta? Esse Fala aí, Preta? O que você vai trazer nesse programa Fala aí, Preta? Fala aí para nós. Uai, eu sou uma pessoa, assim, muito curiosa. Eu falo que eu sou curiosa de Tchequim. Sabe Tchequim? Tchequim, ele é um psiquiatra. Tchequim? Quem que é Tchequim? Explica para o nosso público que não conhece o Tchequim. Fala para a gente quem ele é. Eu conheci o Tchequim porque eu tenho umas amigas psicólogas, né? Eu pergunto muito as coisas, porque eu sou... Aí elas falam assim, tem que conhecer o Tchequim, aí eu fui lá ler o Tchequim. E basicamente o que eu captei dele, e que eu falo que eu sou curiosa de Tchequim, é que ele fala que a pessoa, né, a curiosidade numa terapia, a curiosidade que ele compreende quando as pessoas têm curiosidade com uma pessoa, não é só saber, né? Não é só saber, é ir a fundo, aprofundar nesse saber. Então, eu digo que eu sou uma curiosa de Tchequim. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Ora, o canal não está... A Mônica não fala lá, o canal no bate-papo. O bate-papo tem assuntos que vão das artes a reflexões para o nosso existir. Então, peguei esse pedaço. Importante isso aí, hein, Preta? Peguei esse pedaço final, reflexões para o nosso existir. Pronto, é disso. Eu vou falar do que eu sei e do que eu não sei. O que eu não sei, porque ninguém sabe tudo. Você sabe tudo? Você que está assistindo, você sabe tudo? Eu também não sei, mas eu sou curiosa. Porque eu estudei... Não estudei porque eu não gostava de estudar. Eu passeei o mundo todo. Eu conheci o mundo todo torrando o dinheiro que eu tinha, mas eu não estudei o mundo. Eu não gostava de estudar, não, sabe, gente? Eu só fui até o estudo normal. Mas eu sou curiosa. Então, eu gosto de saber o que eu não sei. Então, por exemplo, se eu não sei alguma coisa, eu vou lá. É isso que eu vou fazer aqui. Se eu não sei alguma coisa que fico lá matutando, eu vou lá pesquisar e vou vir aqui falar para vocês. Nós vamos ficar aqui conversando. Preta, você falou do check-in, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais quais as outras pessoas que te inspiram, que você, né, nessa curiosidade toda, quais são essas outras personalidades aí que você gosta de estar aí sempre ouvindo e que você vai trazer um pouco também para a gente aqui no canal? Olha, eu acho as pessoas muito formidáveis, muito formidáveis. Então, aqui no YouTube, acho até engraçado esse nome, YouTube, você no tubo. Eu estou nos tubos, gente, vocês também estão nos tubos, nós entramos pelos tubos agora, tem mais volta. Daqui é você nos tubos. Então, aqui nos tubos, eu tenho visto um monte de gente bacana. A Mônica me apresentou assim, ô, Preta, vai ver um monte de gente bacana. Aí me apresentou um monte. Desse monte eu gosto demais. Da Rita Von Hunt, do Tempero Drag.
gente, que mulher formidável, que aquela mulher inteligente, chique, né, gente? Eu queria ser igual a Rita, sabe assim? Uma pessoa que sabe falar, elegante. Ela, embora, a maioria das vezes, eu não entendo, não, mas eu acho chique. Eu acho que ela é inteligente, sabe? Outra pessoa também, ela é estrangeira, chama assim Iris Apfel. Eu gosto do look dela, mas para quem já virou da meia-noite, né? Que nem eu, assim, já passou da meia-noite, eu acho ela assim chique, sabe? Agora tem umas pessoas que para mim são fenomenais. Por exemplo, a Benedita da Silva, você conhece ela? Ela é política, né? Sim, Pessoa, ela é gente. muito importante, né? Sou fã dela, sou fã dela. Outra pessoa também que eu adoro é a questão dos astros, das coisas, uma pessoa também inteligente, é o Carlos Arnit, lá da Astrologia Sistêmica, que é um canal que tem aqui, nossa, eu assisto também. E outra pessoa que eu adoro, que é uma referência para mim, digamos, é chique falar na referência, a referência para mim é Elza Soares. Que diva aquela mulher, não é mesmo? Preta danada! Aquela ali, olha, adoro. Então é isso, eu vou fazer perguntas, porque aí, quando eu falei isso com a Mônica, né, eu falei, Jesus, onde que eu estava com a cabeça? Aí eu falei assim, gente, Preta, tira a bunda do sofá e faz o que você quer. Aí Esse ânimo todo, Preta, nessa idade, eu quero saber de onde que vem tanta energia. Fala aí pra gente um pouquinho. Ai, meu Deus, sabe, eu não sei, não. Uma hora eu acho que eu vou morrer infartada de tanta energia. Ai, falar em morrer infartada, peraí só um pouquinho que eu preciso tomar alguma coisa aqui. Nossa, que eu tô nervosa, gente. Eu tô nervosa. Primeira vez que eu apareço na televisão. É vinho, não. Não é vinho, não. O médico não deixa mais eu tomar vinho. Tá bebendo É uma bom aguinha. demais, é suco de uva, porque como eu não posso tomar vinho, só a água é grande, né? Então, como eu não posso tomar vinho, eu finjo na minha tacinha que é ali um vinho, mas é suco de uva mesmo, meu Deus. O que eu estava falando mesmo? O que você perguntou? Você estava falando dessa energia. Onde tem essa energia toda, né? Nessa idade e tal, essa mulher. Tem três coisas que eu acho que fazem assim para mim um motivo, né? Primeiro, as dificuldades que eu já passei na minha vida, né? Não quero entrar nos detalhes, mas assim, a pessoa que eu amava me abandonou no dia do casamento. Sério? Sério. O Jorge. Mas eu não tenho condição psicológica de falar dele hoje, porque é muita coisa no meu coração, pode ser que eu tenha um troço aqui. Aí, depois, minha mãe morreu, depois a Glorinha morreu, e o meu marido morreu, e depois que meu marido morreu da forma que morreu, foi muito pesado, sabe? Como é que ele morreu mesmo, Preta? Ele morreu torturado, nos tempos de ferro. Mas aí eu tive também uma questão e fiz muita terapia por causa disso tudo, uma questão assim, sabe? Eu nunca me senti pertencente aos pretos nem aos brancos, sabe? As pessoas duvidam da minha cor como preta. E quando eu tô com os brancos, eles me chamam de preta. E aí foi sempre uma confusão na minha cabeça, sabe? Então, eu sou preta, assim, como é que chama mesmo? Fenotipicamente. Então, isso aí, do lado de fora, eu sou preta, gente, mas a minha mãe é preta e meu pai é branco. E aí eu fico pensando assim, uma das coisas que a gente tem que pensar, sabe? Eu fico pensando assim, deve ter muita gente como eu, né? O Brasil, assim, com a maioria do povo preto. Por que eu não posso ser preta? Por que eu não posso ser preta? E eu já a gente sofre por ser preto, né? Só quem é sabe. Então, assim,
teve essas coisas. Aí também eu fiquei pensando assim, uma coisa que me motiva também é a minha espiritualidade, sabe? Espiritualidade? Assim, é porque a pessoa me pergunta que religião que eu sou. Eu sou de Ah, todas. Eu sou de todas as religiões, mas não sou de nenhuma. Porque eu já fui em tudo. E nunca me encaixava também. Acho que eu tenho um problema de encaixe. Eu fico assim, querendo me encaixar, sabe? Mas eu não sou encaixada. Então, eu tenho todas as religiões que eu respeito demais. Né? Então, aqui não dá para ver, mas eu tenho Mãe Maria, eu tenho Buda, eu tenho a Lakshmi, eu tenho Oxóssi, eu tenho Jesus, eu tenho todos comigo, minha turma, eu chamo da minha turma. E eu respeito todos e converso com todos. Então, eu não vou num lugar, fico escutando uma pessoa ficar falando nas minhas orelhas, não, porque eu já tenho esse meu jeito da espiritualidade de viver, sabe? E eu adoro saber sobre o que o universo pode te falar. Então, engraçado que você falou essa coisa do se encaixar, né? Isso se relaciona muito com esse universo de pessoas pretas no Brasil, né? Mas no contexto ainda brasileiro, né? Em que as pessoas são muito miscigenadas e toda essa questão histórica mesmo que a gente tem, né? As pessoas pretas no Brasil, elas ficam tentando se encaixar. E muitas vezes elas não se encaixam. Eu achei que isso é bem interessante que você trouxe, assim, né? Nessa questão que você traz aí de se encaixar, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa sua trajetória com a dança. Como é que você se encaixa na dança? Como que foi isso, assim, na sua trajetória? Fala um pouquinho para nós. falo, eu fazia aula de balé e dança moderna na época, né? Não tinha dança contemporânea ainda não. Esse negócio de dança contemporânea bem depois, né? E aí eu estudava, tive esse grupo, né? E aí eu fui depois desse casamento que não aconteceu, eu viajei, né? Fui para o estrangeiro lá estudar na escola de Martha Graham. Mas aí eu estava lá, tive que voltar. E aí, no que eu voltei, casei, eu desgostei de dançar. Desgostei de dançar e parei de dançar. Também é muito complicado, gente, esse negócio de artista. Não, fica correndo atrás de patrocínio. Naquela época era tudo muito difícil. Hoje eu sei que é também, mas nossa, Mas, ô Preto, eu fiquei com uma dúvida aqui, porque é tão difícil, né, para as pessoas pretas saírem para fora do Brasil. Como é que você conseguiu isso, assim, né? A sua mãe tinha dinheiro? Como é que foi essa questão de você ir para fora, assim, né? Você sendo uma pessoa preta? Então, olha, eu falei aqui que eu fui criada como filha da patroa, né? A minha mãe era empregada doméstica da Dona Glorinha, né? Aham. Aí, quando eu nasci, foi uma coisa, um mistério na casa, porque eu vi umas conversas que a Dona Glorinha e o marido dela, o Albuquerque, eles dois não tinham filho. A Dona Glorinha não podia ter filho. E aí, ele tinha um zum, que ela proibiu o irmão dela de entrar em casa, entendeu? E aí eu perguntava à minha mãe, mãe, quem que é meu pai? E não podia falar o nome desse irmão da Dona Glorinha, não podia. E aí eu fui entendendo, assim, do jeito que a Dona Glorinha Então, a me Dona tratava. Glorinha era uma mulher branca e ela que te ajudou a poder fazer essas viagens para conhecer a Europa, Estados Unidos, fazer essas aulas na Marta Graham? Foi ela? A Dona Glorinha, ela me tratava como filha. E ela me Ah, levava entendi. para todos os lugares com ela, entendeu? Me Então, foi levava assim para que você todos os conseguiu viajar lugares. o mundo. Era. Aí Hum. a minha mãe tinha ciúme disso. Eu desconfiava que eu podia ser filha do irmão dela, mas nunca soube. Nunca soube. Então, essa questão do seu pai é um mistério, assim, né? Olha, sabe novela que você fica esperando a pessoa na hora que morre? Fala! Na hora que a minha mãe estava lá para morrer, eu falei: mãe, quem que é meu pai? Quem que é meu pai? Uf, não sei quem é meu pai. Ela não falou danada? Foi a mesma coisa que a tia Glorinha. Ela me
antes de morrer, ela quis que colocasse o nome dela para mim e me passou a herança dela. Aí eu falei, tia Glorinha, fala, tia Glorinha, e pedi que eu chamasse ela de tia, né? Quem é meu pai? Puf, morreu. Não sei. Até hoje, eu não sei quem é meu pai. Aí... É complicado, né, Preta? Essa história das famílias negras, né? Enfim, Ô, Mas eu Preta, contei. Por causa disso, eu ia para tudo quanto é lugar. Ela me tratava como filha. Eu fazia tudo como filha dela. Então, eu tinha tudo, como eu falei. Eu tinha tudo. A minha mãe ficava enciumada, né? Mas eu e a tia Glorinha junta, era loucura. Saudade da tia Glorinha. e que dia que vai ser o programa? Fala aí, Preta. Que dia que você vai estar aí para a gente? Semanalmente? Vai ser semanalmente? Explica para nós um pouquinho essa questão do programa mesmo que você vai ter aqui. Ó, a princípio, de acordo com a Mônica, né? Vai ser domingo, dando continuidade ao que ela fazia, né? Mas ela que sabe, pode ser que mude, né? Porque hoje a gente pode mudar as coisas para melhorar. Então, aí é coisa lá que a Mônica vai decidir, sabe? A princípio é domingo. Vamos ver. Entendi. E como que as pessoas podem entrar em contato com você, Preta? Ué, entre em contato com a Mônica Tavares no Instagram dela, que é o Corpo Luz MT, @Corpo Luz MT. Aí fala com ela, que ela conta para mim tudo, tudo. Preta, como você gostaria de finalizar o nosso bate-papo aqui hoje? Ah, mas já acabou, que pena! Eu tava bom aqui. Rapidinho. Ai, eu tava nervosa agora que eu fiquei melhor. Passou, aí, ó. Passou rapidinho. Primeiro, né, eu quero agradecer demais imaginou, gente, eu tenho um programa agora. Fala aí, Preta. Agradecer a Mônica, esse espaço aqui, né? Esse cantinho da Preta. Agradecer a vocês que estão aqui, né? Você, Rodrigo. E eu acho assim, gente, hoje esse programa aqui vai ser divulgado no domingo de eleição, não é, Rodrigo? Não é? É no domingo. Isso, exato. E aí eu acho assim, sabe, gente, eu já não precisava nem de votar mais, mas eu vou, sabe? Eu vou, porque é muito importante isso, principalmente nesse momento, né? Então vai votar, gente. Tira a bunda do sofá e vai! Faz igual a Preta. Vota Fica consciente, parada, né, não! Preta? Fica parado, não! Vamos mover o mundo! E como eu faço muitas perguntas, porque perguntas movem o mundo, então eu vou fazer também aqui, eu vou deixar 2 perguntas para vocês. A uma... eu gosto muito, gente, de um programa que eu adorava. Esqueci o nome dele. Mas era um programa que a gente adivinhava os filmes pelas músicas. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou cantar um pedacinho da música, você vai escrever aí nos comentários e adivinhar que filme é esse. Tá bom? Então, a pergunta é: que filme é esse? Eu vou cantar. Só um pouquinho. Como é que é? Peraí. É assim. Tem fé no teu sonho um dia, teu lindo dia a dia chegar. Não importa o mal que te atormenta, se o sonho te contenta e pode se realizar. La 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 la. Que filme que é, gente? Ai, aposto que vocês não sabem, não. Vou dar uma dica. Não, vou dar não. Não dá dica nenhuma. Escreve aí o que vocês acham. Ai, já cansei demais. A outra pergunta é a seguinte. A Preta fala. Fala aí, Preta, mas a Preta também ouve. E eu ouço a voz do universo, a voz do acaso, gente.
eu tenho um monte de baralho aqui. Eu vou tirar aqui hoje para nós. Pensa aí o que vocês querem. Domingo, dia de eleição. Pensa na vida de vocês aí. O que vocês querem? Eu vou embaralhar aqui, tá? Eu vou embaralhar e tirar uma carta. O que será? O que será? O que será? O que será que será? Acaso. Ai, meu Deus, caiu tudo. Se acaso me disserem. Ah, adoro música. Caiu aqui, ó. Vou tirar esse aqui, caiu. Opa! Não existe resposta. Aguarde a evolução dos fatos. Tá vendo? Tem sentido aí pra você? Tá vendo? Esse sentido aí, gente. Prega peças e acabou de pregar uma de nós. Pessoal, então com essa carta dessa nossa convidada especial, a gente encerra aqui, né? Agradecemos a Preta, a todos e todas e todos que estão aí, né? E desejamos aí muito axé para todo mundo. Isso mesmo! Simbora! Simbora! Vamos tirar a bundinha do sofá aí! Tira a bunda do sofá! Mundo! Bora, E vamos mover o mundo! Tchau! Tchau! Pronto. Aí, vou te pedir então, Mônica, para começar fazendo sua audiodescrição para o público e falar um pouquinho para nós dessa sua trajetória também, né? O canal está fazendo 1 ano e acho que seria legal, assim, que as pessoas pudessem conhecer um pouquinho mais dessa pessoa que está aí, né? Um pouquinho mais por trás, né? Esses bastidores da Mônica. Então, eu estou emocionada também por estar fazendo 1 ano e por essa pessoa que está chegando aí nova, né? Para assumir o que eu estava fazendo, de certa forma, que esse novo programa é uma licença que eu estou dando para essa personagem. Isso é muito bacana, assim. Foi um aprendizado nesse 1 ano com os bate-papos, né? E isso é uma consequência, eu acho que dessa carreira, né? Dessa trajetória. Bom, estou aqui, Mônica, agora do lado de cá, mulher negra, da pele clara, não retinta. Eu estou vestindo uma blusa em 2 cores, laranja e bege, com os brincos de argola nas cores também marrom e bege. Meu cabelo cacheado está solto, maior parte dele para trás, ele é comprido, abaixo da linha dos ombros. Levemente maquiada, com um batom terra. Atrás de mim, eu estou com metade do cenário do Corpo Luz, então tem um banner escrito Luz, um pedaço da logo, a estante de livros, e metade do cenário da Preta, que é uma parede roxa, com uma outra parte branca de estampado em flores, nas cores lilás e rosa, roxo, e as almofadas também nas cores de roxo, lilás, branco. E aí, sobre essa trajetória, essa mulher negra, brasileira, fala aí um pouquinho para a gente. Então, eu sou uma mulher, a 7ª, filha de uma família de 7 filhos, e a única com essa, como diz a Preta, com esse fenótipo, né? São todos branqueados, e eu descobri há não muito tempo que a minha cor veio da minha bisavó. E a partir daí eu fui buscando esse lugar, essa ancestralidade e muitas perguntas e muitas questões na minha vida, né? Eu comecei a minha dança, a minha parte artística, criança, no Transforma, que na época era a Escola de Dança Moderna Marilene Martins. Eu fiz toda a minha formação lá, de quase 10 anos, com a Nena, dança moderna contemporânea, já fazia cursos de clássico também. Depois eu fiz parte do Transforma, grupo experimental de dança, ainda muito adolescente. De lá do Transforma, eu fui bailarina também no Balé Teatro Minas, dirigido então por Dulce Beltrão e Silvia Calva. Ali eu fiquei quase uns 5 anos, fiz intercâmbio nos Estados Unidos,
Fiquei lá um ano, eu dava aula de dança moderna em troca de aulas. Voltei, continuei um pouco no balé teatro, fiquei no grupo de dança Primeiro Ato, dirigido pela Sueli Machado e Kátia Rabelo por 10 anos. Ao sair do grupo, eu ganhei uma bolsa de estudos e fui para Nova York e queria fazer teatro. Então, eu fui para um espaço de prática teatral, um projeto que eu tinha de corpo, atuação em voz. Eu fazia aula de canto para babá e tudo. Eu tinha essa pegada que eu queria estudar voz, corpo, teatro. Eu queria embarcar no teatro, uma vez que o Transforme, o próprio balé teatro e o próprio Primeiro Ato já traziam diretores teatrais. A gente já tinha essa pegada de dança-teatro, né? Então, eu fui fazer, fiquei lá um ano e meio, tem aí um pouco dessas historinhas nos vídeos aqui do canal. E, ao voltar, eu dancei com Meia Ponta Companhia de Dança, comecei, fiz o meu primeiro show, fui assistente de direção da Companhia de Dança do Palácio das Artes, assistente da Cristina Machado. Fiquei ali uns 2 anos e pouco, depois voltei, fiquei mais 5 meses. E depois eu fiz fui morar no Rio, fiz o meu segundo show lá, fiz o meu primeiro aqui em Belo Horizonte, fiz o segundo aqui em Belo Horizonte também, o terceiro no Rio. Eu me graduei em psicologia, fiz terapia de famílias, terapia sistêmica no Rio de Janeiro, uma especialização, dei aula para uma orquestra, tem uma oficina, desde que eu voltei de Nova York, tem uma oficina de jogos de improvisação cênica que está completando 21 anos. E aí eu morei no Rio, morei em Brasília, fiz meu mestrado lá em Brasília, na UNB, e cheguei em Belo Horizonte, passei no concurso do TU para professor substituto, e lá eu dei aula 2 anos como professora substituta, na área de corpo e corpo-voz. E é isso, pandemia entrou, e eu não sabia o que fazer, porque as direções que eu fazia de show, de espetáculo, era tudo presencial, as minhas oficinas de jogos são presenciais, eu meio que parei. Fiquei assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Deu uma paralisada total. E eu fui começando a pesquisar essa questão do vídeo, das coisas que eu assistia, do YouTube, como que eu ia fazer meu curso online. Aí eu resisti muito, mas descobri. No ano passado eu fiz oficinas online. E entrei com o canal, com essa possibilidade de conversar com pessoas das áreas das mais variadas. E Foi dentro assim que eu fui. essa trajetória enorme, né? Como que é, assim, ser mulher negra e essa trajetória toda, assim, né? Que você teve muitas oportunidades também, né? Como que é isso, assim, para você, né? Eu nunca fui criada como negra. A minha família, o meu pai tem a minha cor, tinha, né, a minha cor, tinha um cabelo liso, minha mãe branca, de cabelo cacheado, tudo muito trocado na minha vida, assim. Todas as referências que eu tinha eram muito trocadas, né? Então, assim, quando eu falo sobre isso, às vezes para mim é complexo, porque eu também me sentia inadequada nos espaços, porque eu não entendia o porquê de eu ser tão diferente do resto das pessoas da minha família. E aí ficava aquele buraco, sabe? Então, meu pai era um homem que teve estudo, né? Fez universidade, se formou cirurgião dentista, minha mãe era professora. Então, assim, a família, nós tivemos acesso aos estudos, eu tive acesso a estudo público particular, pude fazer intercâmbio e tudo. Então, e com isso, o tratamento que eu tinha veio de um branqueamento que todos nós passamos. Eu só pude entender isso mais tarde. Eu indagava, procurava saber da minha bisavó, que era a referência que a gente tinha, a avó do meu pai, né? Que a gente sabia que era escravizada, mas eu não sabia a história dela, e eu pude saber bem agora, não tem poucos anos atrás, que eu soube da história dela mesmo. Foi até engraçado, quando eu soube de uma parte da história dela, eu já tinha feito a personagem preta, e é exatamente a história. Eu fiquei chocada, Vamos, assim. não, ótimo. Eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho dessa personagem, a Preta, né? Porque, de certa forma, eu percebo que essa personagem, ela é um reflexo, né, dessa Uhum. Mônica, que é uma mulher preta, mas que teve uma trajetória muito embranquecida, vamos dizer assim, né? E conhecendo, né? Eu conheci a Mônica recentemente, né, gente? A gente estava fazendo
uma oficina que a Marise Diniz ofereceu com a pesquisadora Ivana Mota. Foi nesse contexto que a gente se conheceu. Passado um tempo, a Mônica me apresentou, né, que ela tinha essa personagem, que ela já fazia, desenvolvia e tudo mais. E eu me interessei de trabalhar com a Mônica porque é um campo que eu venho cada vez mais estudando, essa questão das relações étnico-raciais, muito pensadas também no Brasil, nesse contexto brasileiro, em que está instalada essa questão do mito da democracia racial e de todos esses processos da miscigenação. Então, veja a Preta, essa personagem, né? Que é preta, branca, enfim, né? Muito trazendo essas questões, né? Que hoje pulsam no Brasil. Então, queria que você falasse sobre o surgimento dessa personagem, da Preta, para nós, né? Então, quando eu entro no TU, né, na universidade, e a gente estava vindo de uma ocupação, tinha acabado o golpe, a Dilma tinha sofrido o impeachment, eu defendi um mestrado em Brasília e vim para Belo Horizonte. E as questões começaram a borbulhar. Todas elas eu sentia de uma forma gritante, assim, todas as questões, racismo, machismo, tudo, feminismo, tudo estava pulsando de uma forma muito forte. E eu senti assim que ao longo da minha vida ninguém falava a Mônica Preta, ninguém falava. E eu sofria um racismo velado, que eu muitas vezes esquecia, simplesmente apagava da minha vida. Questões que eu já tinha passado, que eu não lembrava mais. Quando, então, na escola, esse movimento, falar disso, falar de narrativas negras, a falar do racismo e colocar isso bem aberto, e eu chego e a professora Preta chegou. Aquilo eu falei, meu Deus, como é isso? Eu nunca tinha sido denominada assim, professora Preta, sabe? Por mais que eu soubesse que eu era diferente, que não era branca, mas também eu não era preta na minha cabeça, mas já sabia que era preta, era uma mistura, não era uma mistura que eu não conseguia dizer o que era. A partir daí, eu fiquei assim, gente, mas será que eu posso falar que eu sou preta? Então, eu ficava muito no lugar de dúvida desse lugar, por causa disso. Eu não me Não sentia... lugar, né? esse não lugar, eu não me sentia pertencente, como a preta coloca a vida dela. Nem no meio dos brancos eu não me achava branca, nem no meio dos pretos não me achava preta. Que lugar era aquele? Ah, é a brasileira. Quando você está fora do Brasil, você é a brasileira, a latina. Eles não têm essa palavra morena, mas muitas vezes as pessoas me chamavam de morena, né? A morena e tal. E aí eu fui entendendo que preta era essa. E fui procurar saber, um primo historiador, o Mauro, chamei ele aqui para falar com a família, para falar dessa ancestralidade, ele foi explicando, mas só eu que me interessei, porque sou só eu. Nas duas famílias, a família da minha mãe é branca, não tem ninguém preto lá, e a família do meu pai branqueou toda. Então, assim, ficou eu aprendendo a me tornar negra, a poder dar conta de falar, eu sou negra, sim. E por que Enfim, uma personagem velha, né? Você está trazendo essa personagem que é preta, que traz essas questões raciais, e por que essa questão de ser uma personagem mais velha, né? Que traz essa questão etária? então, a Preta surgiu de um trabalho de pesquisa com dois professores lá do TU, a Maria Clara Lemos e o Fernando Linares. Eu conversando com eles, falei, gente, por que a gente não faz uma pesquisa com professores em cena? Por que a gente não faz uma pesquisa docência em cena? A gente vai mostrar para os alunos, nós professores em cena, porque às vezes tem aquela coisa, né? O professor entra na universidade, o professor artista entra na universidade, para de ser artista, né? Aí eles toparam e a gente escolheu, então, trabalhar com esse tema, envelhecimento, e também com as nossas potencialidades. Eu com trabalho de corpo e interpretação, a Maria Clara com circo e o Linares com as máscaras. Então, a gente foi desenvolvendo isso ao longo de um ano e meio, a gente conversava muito, lia, e fomos construindo esse senhorzinho e essas senhorinhas. E aí eu criei uma personagem, que é a Preta com a máscara, né?
que tem essa história aí que ela contou, mas ela assim, tinha um corpo mais envelhecido, ela 97 anos, tinha máscara, tinha a casinha dela, e eu escrevi uma cena de 30 minutos, sozinha, a Maria Clara fez a cena dela e a gente apresentou, e o Linares dirigiu. E aí, ao sair do TU, eu fiquei com vontade de tornar essa cena um espetáculo, mas não consegui, porque foi 2019 um ano muito difícil, 2020 veio a pandemia e não existiu esse espetáculo, que era o interesse de tirar a máscara e trazer essa senhora fazer o trabalho da máscara para a máscara facial, né? Fazer essa transformação. E daí eu falei, gente, eu vou colocar a Preta no vídeo. Eu acho que pode ser interessante. Foi daí que eu, gente, convidei o Rodrigo para a gente trabalhar, trazer essa senhora para ter um programa, né? Para ela falar. E tendo. Então, agora a gente pensar essa Preta, né, no formato do YouTube, nesse formato do vídeo, assim, né? Pensando que durante a pandemia, muitos trabalhos, eu mesmo, com a minha performance, que era presencial, tive que ali tentar fazer esse deslocamento, né? Ou gosto de falar, usar muita palavra desdobramento, né? Esse desdobramento do trabalho num outro formato, que é o audiovisual e que traz outros desafios, né? Então, para você, assim, como que é essa experiência de pegar esse trabalho que era presencial e trazer ele para esse formato do audiovisual, assim, quais as características que você percebe, assim? Bom, essa vontade de fazer essa transformação do teatro, da máscara, para o fazer, né, teatral sem a máscara, já seria uma mudança. E para a tela, a gente tinha que experimentar e ver como que era isso. Então, quando, gente, eu chamo o Rodrigo, né, que é um diretor de teatro, que também tem a dança no seu trabalho, e para ter esse olhar de fora, que a gente chama, né, para a gente ir fazendo essas adaptações, a gente teve que mexer muito, né, Rodrigo? A gente mexeu na idade dela, assim, ela tem uma idade mais nova, ela tem que amenizar os trejeitos, até a voz, né, que era mais forte. Ou seja, ela chega agora com um jeito que eu acredito que vai ser amadurecido com o tempo. Esse jeito vai ser amadurecido. Eu, como atriz, também vou entendendo como é que a Preta vai fazendo, porque eu acho que é só no fazer mesmo, mas existe uma diferença para o vídeo, né? E você também pode falar um pouquinho do que foi seu trabalho nisso. Acho que foi importante esse trabalho com o Rodrigo, que ele é muito provocador e me sacudia para eu ir buscando novas alternativas. E acho que ainda vou achar várias, né, Rodrigo? Fala para nós também um pouquinho de como está sendo esse trabalho, né? Como é que foi topar esse investimento? Empreitada. Então, gente, primeiro, assim, até aproveitar a oportunidade para agradecer, né, que a Mônica me fez esse convite, eu fiquei lisonjeado, porque Mônica é uma grande artista, assim, uma referência também na cidade, então, para mim, primeiro, assim, fiquei, nossa, que legal, né, eu sou um artista jovem, de certa forma, então, estar junto com ela nessa empreitada, né, nesse empretecimento, foi muito bacana, porque, de fato, é o que eu venho cada vez mais buscando no percurso da arte, né? Atualmente, eu estudo performance negra e, para mim, pensar o teatro negro, a dança negra, as artes negras, de uma forma geral, é algo que está cada vez mais no meu foco. E aí a Mônica me apresentou essa personagem, que em si já traz essa contradição dessa relação, né, da miscigenação, como eu estava falando para vocês, e exatamente essa contradição da personagem que a gente vem desenhando, né? Essa narrativa, vamos dizer assim, por trás. O que está por trás da história de vida dessa mulher? Então,
assistindo os vídeos, né, de quando a Mônica fez, lá naquele contexto ainda do TU, com Linhares, a Maria Clara e tudo mais, a primeira coisa que a gente pensou, acredito que foi tentar descobrir essa personagem no lugar mais da performatividade. Porque até então a Preta tinha uma característica muito ainda, para mim, no meu olhar, do mascaramento e do mascaramento até próximo a, sei lá, personagens de uma comédia dell'arte, algo mais por aí, assim, né? Pela máscara que ela utilizava. Então, a primeira coisa, assim, ao encontrar com a Mônica, foi pensar como que a gente tira essa máscara, ela ainda continua trazendo uma teatralidade, mas mais nesse lugar que é mais do campo da performatividade, né? Que traz também essas relações entre arte e vida. Assim. Acho que a Mônica, como intérprete, é fantástico trabalhar com ela, porque, de fato, a Mônica é muito comprometida no trabalho dela, então ela pensa o dia inteiro, quem não sabe o que está por trás dos bastidores, mas ela é muito entregue mesmo, e o tempo todo ela está ali escrevendo os roteiros e repensando, e ontem mesmo a gente estava trazendo algumas questões, então a gente fica o tempo todo conversando no WhatsApp, trocando novas questões para a gente poder. Eu acho que uma característica importante desse momento agora, e se não for, você pode me corrigir, Mônica, é de como que a gente está cada vez complexificando mais essa personagem. Acho que a Preta também, ela traz não só essa questão racial muito forte, né, dessa identidade, mas acho que ela traz também essa questão etária, né, de como que uma mulher que é negra, mas que também já tem uma certa idade e que, de certa forma, tem uma negação também a essa idade, né? Ela é uma velhinha mais jovial, então ela traz tudo isso, assim. Então pensar essa corporalidade da Mônica também é algo que a gente vem ali minuciosamente trabalhando, enfim. Coisa que é importante dizer que assim o trabalho com a Preta só foi possível porque naquele espaço universitário eles acolheram uma proposta de fazer uma pesquisa e que foi muito importante, né? Eu acho que poder trazer da academia, da escola pública necessária para esse país, um trabalho artístico fora, é um caminho muito legal, assim, poder dar uma continuidade, né? Poder fazer desse meu trabalho o meu trabalho depois daquele período. Isso é uma coisa. E nós tratamos também muito da questão do envelhecimento nosso, enquanto artista, enquanto tivemos pais que passaram por um envelhecimento bem longo e bem determinante, assim, bem forte, né? Então, assim, a gente trazer isso para o corpo, trazer isso para a voz, a questão das máscaras tem todo um trabalho com a voz e com o corpo. Então, minucioso. Então, isso que o Rodrigo está falando, eu não posso ficar parada, né? Assim, se eu vou assumir que eu vou fazer esse trabalho, eu tenho que estudar. E tenho que estudar muito, e tenho que trabalhar essa voz, esse corpo, como que é isso. E isso faz parte, para mim, de uma dedicação do qual eu entendo enquanto bailarina, enquanto atriz e tudo, né? E aí, quando eu chego aqui nesse espaço de YouTube, gente, é uma outra língua, é um outro universo, completamente diferente. E ele determina certas coisas das quais eu não domino. Então, é importante dizer que sozinha a gente não faz nada, né? Eu podia estar desenvolvendo a Preta sozinha, mas com o Rodrigo é outra coisa. O Rodrigo é um cara que também é dedicado, também é sério nas coisas, e eu queria conhecer como era que era trabalhar com ele muito também, não só pelas questões artísticas, mas por essa questão da negritude, da gente poder falar sobre isso. Eu digo já há algum tempo que eu estou aprendendo a ser negra, estou me tornando negra cada vez mais. Então, assim, para mim é importante colocar a Preta como essa figura, como eu, que não tem lugar, mas que ocupa nesse país talvez a maioria das pessoas. Então, como que é isso? Né? Como que é esse... Eu acho que tenho muitas pessoas como eu, que possam se identificar comigo nessa miscigenação.
sabe? Que às vezes a gente não pode falar que é preta, né? Não é proibido, não. Você não é preta. Como não, gente? Não, você. Não, você. Então o que que eu sou, né? Então não tem essa propriedade, assim. Então, eu acho importante falar disso. E falando da equipe, eu queria agradecer também, não só ao Rodrigo por ter topado isso, mas ao Peter Lavrati. O Peter é um bailarino, coreógrafo, professor, e ele também estudou Belas Artes, ele também fez toda uma formação em design gráfico, e ele quem fez a identidade do Corpo Luz, do canal no início, e agora a gente retorna com todo esse processo de adaptação dessa personagem para o vídeo. Então, eu e o Rodrigo, a gente conversou sobre as paletas das cores, e ele está desenvolvendo, a gente está indo, né, juntos, e também, gente, com toda uma dificuldade, porque vocês sabem que a cultura está parada e não tem grana. Então, investimento meu e nosso de topar fazer isso enquanto profissionais e que acreditamos no trabalho que a gente faz. Então, eu agradeço a vocês, ao Peter, e a gente conseguiu desenhar esse cenário. O figurino, eu já tinha algumas peças da Preta, então eu fui adquirindo mais coisas, né? Eu entendi que a peruca tinha que trocar, eu queria que a máscara, de certa forma, eu pudesse usar o óculos, que me fazia lembrar a máscara, e eu tive que estudar a maquiagem, como que eu iria forçar os traços de envelhecimento sem mudar a minha cor. Então, eu mantenho a minha cor e eu só dou a forma às minhas rugas e às minhas manchas, e é o que eu tenho mesmo de natural da minha pele. Então, a preta é isso, e a preta traz isso, metade preta, metade branca, podendo falar que é preta, sabe? Então, é essa a equipe, eu agradeço demais as pessoas que têm nos visto, nos assistido, entender que agora eu estou dando esse lugar para a preta, de corpo e alma mesmo. E, Mônica, antes da gente finalizar, assim, acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre as projeções futuras dessa personagem, assim, né? O que você almeja, assim, o que a Preta ela pode trazer para esse público, né? Esse público que está aí todo domingo assistindo o Corpo Luz, enfim. Que a intencionalidade, assim, né? Futuramente, o que a Preta pode trazer para nós? Olha, Mônica, eu tenho feito isso desde que as coisas se tornaram muito difíceis para a cultura, né? Assim, é um dia de cada vez, né? E eu entendo que agora eu estou fazendo uma empreitada com a Preta e eu quero deixar ela fluir, quero deixar ela viver isso. Eu falo assim com esse distanciamento, quando eu quero que a Preta, porque realmente é uma outra pessoa, parece que baixa um negócio aqui que é, lógico que a gente tem várias coisas em comum, né? Lógico, o corpo, mas assim, deixar que ela viva essa experiência, que eu viva essa experiência da Preta e que possa deixar as coisas fluírem. Eu não tenho assim, eu tenho desejos, né? Eu tenho desejos dentro do canal. Eu tenho desejos dentro disso que eu escolhi agora investir. Então, eu quero dedicar a Preta a esse movimento agora, as questões que ela quer trazer para falar, né, refletir sobre. E ela ser ela, do jeito que ela é, que eu acho que é isso que é a Preta, sabe? É essa figura aí que pode falar, né, do jeito dela. Eu vou deixar aí levando. Isso é muito bonito que você traz, né? Deixar ela falar, né? Se a gente pensar no nosso contexto brasileiro, uma mulher negra, velha, né? Idosa, poder falar, eu acho que eu fico pensando assim, que o mais bonito que a gente pode ter, né, é possibilitar que essa preta ela possa falar, né? Ela possa se enunciar, ela possa trazer narrativas que possam dialogar mesmo, assim, com outras pessoas, né, até mais velhas, que também estão aí cada vez mais na internet. Eu vejo, assim, meu próprio pai, eu nunca imaginava que meu pai, que é um homem ali de seus 60 e poucos anos, que ele fosse hoje, tá tão interessado. Meu pai hoje é mais viciado no YouTube que eu, então fico pensando que essa personagem, essa preta, ela pode dialogar
com esse público mesmo, né? Que a gente vai falar assim da terceira idade, vamos dizer assim, né? Então, acho que quando Mônica também me faz esse convite, eu fico muito feliz, porque eu acho que é isso, assim, eu trabalho já há algum tempo com senhoras, né? Eu venho das danças de salão, então nas danças de salão tem um público muito diverso. Hoje mesmo eu estava dando aula no Jardim Guanabara, que estou professor lá na Arena da Cultura e trabalhando nos centros culturais. Eu tenho as minhas alunas, né, da melhor idade, vamos dizer assim. E eu fico pensando, quando eu estou aqui trabalhando com Mônica, eu fico pensando nessas minhas alunas, né? Que estão ali todo dia, assim, né? E que trazendo muitas questões, né? A gente conversa lá sobre, não só sobre a questão do envelhecimento, mas outros assuntos mesmo, assim, sobre a sexualidade, sobre as questões raciais, sobre gênero, enfim. Então, acho que a Preta, do meu ponto de vista, ela, nesse sentido futuro, eu acho que ela vai trazer muitas mensagens para dialogar com todo mundo, que eu acho que a Preta ela é pensada para todo o público, mas ela tem essa importância, né, de fazer esse diálogo com as pessoas mais idosas. Bem, não perdendo aí, né, o costume do canal, como é que você, Mônica, deseja aí finalizar esse nosso bate-papo hoje aqui? Bom, gente, agora a gente está nessa transição, né, dos bate-papos, que esse é o último, para a entrada do Fala aí Preta. Eu quero agradecer muito, porque foi um ano muito especial a todas as pessoas que foram convidadas. O Rodrigo foi uma delas, o Rodrigo participou por 2 vezes, né? Como eu disse, foram com este bate-papo aqui agora 49 bate-papos, mais de 50 convidados durante um ano, de uma forma muito generosa, porque o canal ainda não atingiu a possibilidade de ser monetizado. Então, quem veio aqui veio de coração aberto, trazendo temas maravilhosos para compartilhar com vocês. Eu acho que isso foi um aprendizado para mim lindo, conheci pessoas maravilhosas e foi ótimo. Os bate-papos vão estar aí, vocês podem assistir quando vocês quiserem, eu não vou tirar, e continua o canal. E assim, a gente está divulgando isso no domingo de eleição, faço as palavras da Preta, quando ela fala vai e vota. Eu acho que a gente está passando um momento muito sério no nosso país, então eu desejo uma boa semana, um bom dia hoje de votação, que as eleições saiam de forma pacífica, tranquila, a gente exercendo o nosso direito do voto, né, que faz tanta diferença. E eu, como uma mulher preta da cultura, eu desejo que a nossa vida seja mais fácil, que a gente possa existir sem medo, que a gente possa existir respirando, podendo acreditar que nós significamos e muito para esse país. Então, eu desejo que a gente possa trabalhar em paz, que a gente possa viver em paz, todos juntos nas nossas religiosidades que a gente quiser, no nosso partido que a gente quiser, com as nossas questões do jeito que a gente acha que deve ser, e com muito respeito, muito amor. Então, eu deixo os bate-papos muito feliz e agradecida, e vamos seguir, vamos deixar a Preta seguir, meio teatral, meio vídeo, e aí se achando também. E assim a vida, a gente vai se achando aí no caminhar, né? Então é isso, muito agradecida. E, Rodrigo, agradecida por você ter topado, gente. O Rodrigo topou fazer esse trabalho lindo. E é isso. Eu vou deixar o meu beijão para todo mundo. Como eu digo sempre, um abração, um beijão, um pedação de queijão. Uma boa semana. Até domingo com a Preta. Axé! Axé.